Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao nosso cantinho de histórias. Hoje vamos viajar no tempo, lá para uma cidade chamada Cafarnaum. Imaginem um lugar cheio de vida, com um grande lago azul, brilhando sob o sol, barquinhos de pescadores indo e vindo, e ruas de terra batida com muitas casas e lojinhas. O cheirinho de pão assando se misturava com o cheiro do peixe fresco e das especiarias. Era um lugar movimentado, cheio de gente conversando, rindo e trabalhando. Nessa cidade vivia um homem chamado Mateus. Mateus tinha um trabalho que ninguém gostava muito. Ele era um cobrador de impostos. Naquela época, os cobradores de impostos trabalhavam para o governo romano, e muitas vezes as pessoas achavam que eles cobravam mais dinheiro do que deviam. Por isso, Mateus não tinha muitos amigos. Ele passava a maior parte do seu dia sentado em sua banca, vendo as pessoas passarem, mas quase ninguém parava para conversar com ele. Ele tinha muito dinheiro, mas seu coração se sentia um pouco vazio e sozinho. Enquanto isso, Jesus caminhava pelas ruas de Cafarnaum. Por onde Jesus passava, a esperança florescia. As crianças corriam para perto dele, os doentes se sentiam melhor, e todos paravam para ouvir suas palavras cheias de amor e sabedoria. Ele falava sobre o amor de Deus de um jeito que todo mundo entendia, usando histórias simples sobre o dia a dia. A fama de Jesus se espalhava como o vento, e uma multidão curiosa o seguia, querendo ver seus milagres e sentir a paz que ele transmitia. Numa tarde ensolarada, Jesus estava caminhando perto do lago, ensinando a multidão. As pessoas se apertavam para ouvir ele melhor. Depois de falar, ele continuou seu caminho e passou bem em frente ao lugar onde Mateus trabalhava. Mateus estava lá, em sua banca, talvez contando moedas com a cabeça baixa. Ele provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus. Talvez até tivesse sentido uma pontinha de curiosidade, imaginando como seria ter a atenção e o carinho que todos dedicavam a ele. Jesus parou em meio a toda aquela gente. Seus olhos encontraram os de Mateus. Jesus não viu apenas um cobrador de impostos que todos evitavam. Ele viu o coração de Mateus. Ele viu um homem que lá no fundo desejava uma vida diferente, uma vida com mais alegria e propósito. Então, com uma voz firme, mas cheia de carinho, Jesus olhou para Mateus e disse apenas duas palavras: segue-me. Imaginem a surpresa de Mateus. O homem mais amado e comentado da cidade estava chamando justamente ele, o cobrador de impostos solitário. Naquele momento, algo incrível aconteceu no coração de Mateus. Aquele convite simples foi como um raio de sol entrando em um quarto escuro. Ele não pensou duas vezes. Não se preocupou com o dinheiro que estava na mesa, nem com o trabalho que estava deixando para trás. Naquele mesmo instante, Mateus se levantou, deixou tudo, absolutamente tudo, e começou a seguir Jesus. Aquele foi o começo de uma nova vida para ele. O dinheiro já não importava, porque ele havia encontrado um tesouro muito maior, a amizade de Jesus. Mateus ficou tão feliz, mas tão feliz, que quis compartilhar essa alegria com todo mundo que ele conhecia. Então, ele preparou uma grande festa em sua casa. E sabem quem ele convidou? Jesus, os novos amigos discípulos e também seus antigos colegas, outros cobradores de impostos e pessoas que também não eram muito populares na cidade. A casa de Mateus, que antes era um lugar talvez silencioso, se encheu de risadas e conversas. Era uma festa diferente. O convidado de honra, Jesus, estava ali, sentado à mesa, comendo e conversando com todos, tratando cada um com o mesmo respeito e carinho. Algumas pessoas, que se achavam muito certinhas, viram aquilo e não gostaram. Elas perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come
com cobradores de impostos e pecadores? Jesus, ouvindo a pergunta, respondeu com muita sabedoria e amor. Ele disse: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas sim as que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Com essa resposta, Jesus mostrou que ele veio para todos, sem exceção. Ele nos ensinou que ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado pelo amor de Deus. Ele mostrou que o mais importante não é o que você foi, mas o que você pode se tornar quando decide seguir o caminho do bem. A partir daquele dia, a vida de Mateus mudou completamente. Ele viajou com Jesus por toda parte, aprendeu com ele sobre amor, perdão e compaixão. Ele viu milagres acontecerem, ouviu as mais belas histórias e se tornou um dos 12 apóstolos, um amigo próximo de Jesus. E sabem de uma coisa muito legal? Aquele cobrador de impostos, que antes só escrevia números e contas, usou seu talento para escrever algo muito mais precioso. Mateus escreveu um dos livros da Bíblia, o Evangelho de Mateus, onde ele contou a história de Jesus, para que nós, hoje, pudéssemos conhecer tudo o que ele fez e ensinou. A história de Mateus nos mostra que Jesus nos ama do jeitinho que somos e nos convida para uma vida nova e cheia de alegria ao lado dele. Não importa quem você é ou o que já fez, o convite de Jesus é para todos. Espero que tenham gostado da nossa viagem de hoje. A história de Mateus é a prova de que um simples encontro pode mudar tudo. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa história linda com seus amigos. Um abraço bem forte e até a próxima.